Olá, meu jovem, olá, minha jovem. Sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Rafael e eu sou seu professor de Física. Na aula de hoje, quero comentar com você sobre instrumentos de medidas elétricas, potência elétrica e energia elétrica. Então vamos lá, instrumentos de medidas elétricas. Bom, dentro do circuito nós conhecemos as grandezas corrente elétrica, diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica, e a resistência elétrica. Bom, o amperímetro é o aparelho que mede a corrente elétrica, tá ok? Então, ele fornece valores diretos de corrente elétrica. E para a gente medir a corrente elétrica que passa em um resistor ou em um trecho do circuito elétrico, é necessário colocar esse amperímetro em série. Por que é necessário em série? Porque quando a gente viu lá a associação de resistores, a associação em série tem o mesmo valor de corrente elétrica para todos os pontos do circuito. Então, imagina que num circuito em série eu tenha, sei lá, 4 resistores. Nesses 4 resistores passarão o mesmo valor de corrente elétrica. Então, por esse motivo, para a gente medir o valor da corrente elétrica que passa por um trecho de circuito ou em um resistor, é necessário ligá-lo em série. Bom, e a resistência do amperímetro, a gente vai considerar a resistência, um amperímetro ideal, a resistência dele tem que ser a menor possível, a fim de que se tenha a menor perturbação possível nesse circuito. Por quê? Vejam bem, no circuito em série, quando a gente vai medir a corrente total do circuito, é necessário calcular a resistência equivalente. Na associação em série, para calcular a resistência equivalente, a gente tem que somar todos os valores de resistência. Então, como eu quero medir a corrente que passa naquele circuito com ou sem a presença do amperímetro, eu preciso ter menor interferência naquele circuito, ou seja, menor alteração possível no valor de corrente. E aí, se eu não tenho uma resistência, eu não tenho alteração na resistência equivalente. E nesse caso, não vou ter alteração do circuito. Notem que se eu tiver uma resistência do amperímetro muito alta, a resistência equivalente também vai ser alta e eu vou aumentar a corrente. No caso, vou diminuir a corrente. Então, como eu não quero que isso aconteça, o amperímetro ideal ele tem que ter resistência nula. Veja bem um exemplo aqui de ligação de um amperímetro. Bom, eu tenho um circuito simples. Nesse circuito simples, eu tenho um amperímetro ligado em série e eu consigo medir a corrente elétrica que passa por ele, ok? Do outro lado, nós temos um circuito com 2 resistores ligados em paralelo. Eu coloquei aí de exemplo para vocês 3 amperímetros. Coloquei o A1, o A2, o A3. Note que o A1, ele mede a corrente que passa somente no resistor 1, porque ele está ligado em série somente com o resistor 1. O A2 mede a corrente que passa no resistor 2. Por quê? Porque ele está ligado em série somente com o resistor 2. Agora, o A3, que é o amperímetro 3, ele mede a corrente total do circuito. Ou seja, a corrente que passa no resistor 1 com a corrente que passa no resistor 2 vão se encontrar em um certo ponto desse circuito e vão passar pelo amperímetro 3. E aí o amperímetro 3 vai me dar a corrente que passa justamente no resistor 1 e no resistor 2, ou seja, vai me dar a corrente total. Bom, um outro instrumento de medida aí, que no caso vai ser a medida de tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial ou, em alguns casos, de voltagem, para medir esses valores, a gente usa também o voltímetro. Então, o voltímetro é o aparelho que mede a diferença de potencial entre 2 pontos ou um trecho de circuito. E para a gente medir a diferença de potencial de um resistor ou do trecho do circuito, é necessário ligá-lo em paralelo com aquele trecho que a gente está medindo. Por que em paralelo? Quando a gente viu a associação em paralelo, a diferença de potencial nesses resistores tem o mesmo valor. Então, vamos supor que eu tenha um circuito com 3 resistores em paralelos. E uma diferença de potencial no resistor vale 3 volts. Então, se um resistor vale 3 volts, no outro também vale 3 volts, no outro também vale 3 volts. E por esse motivo, é necessário colocar, então, o voltímetro em paralelo com o trecho ou com o resistor que eu quero medir a diferença de potencial. Tá? Bom, e para evitar maiores perturbações, maiores alterações nesse circuito,
O voltímetro ideal, ele tem que ter resistência infinita, ok? Porque eu não quero ter alterações significativas nesse circuito. Se eu tenho uma resistência infinita, quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente. E aí, nesse caso, eu vou evitar com que eu aumente a corrente que passa no circuito, a corrente total que passa no circuito, tá ok? Bom, veja aqui um exemplo que eu coloquei para vocês de como ligar um voltímetro. Representei aí um circuito simples, e nesse circuito simples eu coloquei um voltímetro em paralelo com esse trecho, tá? Do outro lado, nós temos um circuito em paralelo com 2 resistores, e eu coloquei o voltímetro também em paralelo. Note que o valor que eu encontrar nesse voltímetro vai ser o mesmo valor para as duas resistências, tá ok? Lembrando que o voltímetro ele tem que ser ligado em paralelo, porque a diferença de potencial em paralelo é a mesma para todos os aparelhos ligados. Bom, a outra grandeza que falta a gente comentar é a resistência, tá? E para a gente medir a resistência, a gente usa o ohmímetro, tá ok? O ohmímetro, então, é o aparelho que mede a resistência elétrica e para medir essa resistência, basta ligar esse aparelho nos terminais desse ohmímetro. Agora, existe um aparelho que tem diversas funções, ele chama-se multímetro. Então, o multímetro, ele consegue nos fornecer valores de corrente, de tensão e de resistência. Basta a gente alterar a função dele, tá? E para medir a resistência, então, de um resistor, basta ligá-lo nos terminais dessa resistência. E se eu não tiver disponível um ohmímetro, mas eu tiver um voltímetro e um amperímetro, eu consigo calcular a resistência daquele circuito. Como? Aplicando a primeira lei de Ohm. Basta eu medir a intensidade da corrente elétrica e medir também a diferença de potencial e eu aplico a primeira lei de Ohm. Veja um exemplo aqui. No circuito simples, eu coloquei ali um amperímetro em série com o resistor e um voltímetro em paralelo com o resistor. Se eu pegar e medir a diferença de potencial e medir a corrente elétrica, eu vou ter 2 valores e aplicando a lei de Ohm, resistência é igual a tensão dividido pela corrente, eu consigo calcular a resistência desse resistor no circuito simples. Agora vejam bem aqui no circuito em paralelo. Eu coloquei aqui um voltímetro ligado em paralelo com os 2 resistores e coloquei 3 amperímetros. O A1, que está no resistor 1, o A2, que está no resistor 2 e o A3, que está ligando o circuito total, ok? Bom, se eu quiser saber qual que é a resistência do resistor 1, basta eu pegar o valor da tensão que eu achei no voltímetro e o valor da corrente elétrica que eu achei no amperímetro 1. R igual a V sobre A1. I1, desculpa. Se eu quiser calcular a resistência do resistor 2, aplico a primeira lei de Ohm para ele também. Resistência é igual a V dividido por R. Por I, desculpa. Resistência é igual a V sobre I. E se eu quiser calcular a corrente total do circuito, eu vou usar o amperímetro 3. E a partir disso, eu consigo calcular a resistência equivalente desse circuito. Vejam bem, resistência equivalente vai ser a diferença de potencial dividido pela corrente total. Tá? A diferença de potencial é o V, é o mesmo valor para todos os trechos. E o A3 vai me fornecer a corrente total desse circuito. Então, a resistência equivalente vai ser a tensão dividido pela corrente total. Então, não necessariamente eu preciso de um ohmímetro para medir a resistência. Se eu tiver um voltímetro e um amperímetro, pela primeira lei de Ohm, eu consigo calcular a resistência desse resistor. Bom, com isso a gente pode fazer uma questão do Enem. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente, existem uma geladeira, G, uma tomada, T, e uma lâmpada, L, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Bom, então veja bem a situação.
O eletricista, ele quer medir a diferença de potencial, a tensão da geladeira, ele quer calcular a corrente total do circuito e ele quer calcular também a corrente que passa pela lâmpada. Para realizar essas medições, o esquema de ligação desses instrumentos está representado em... Então, veja bem, se ele quer medir a diferença de potencial da geladeira, ele tem que colocar o voltímetro em paralelo com a geladeira. Para medir a corrente que passa na lâmpada, ele tem que colocar um amperímetro em série com a lâmpada. E para medir a corrente total do circuito, todo esse circuito está em paralelo. E ele tem que colocar o outro amperímetro em série com esse circuito que se encontra em paralelo. E aí, a melhor alternativa seria a letra E. Vejam bem, o voltímetro está em paralelo com a geladeira, tem um amperímetro ligado em série com a lâmpada e um amperímetro ligado em série com todo o circuito. A alternativa é a correta. Olha essa questão da PUC. No circuito representado na figura, onde V é igual a 7 volts, R1 é igual a 1 ohm, R2, 2 ohms e R3 igual a 4 ohms, podemos dizer que a corrente medida no amperímetro A colocado no circuito é... Então, veja bem, foi dado um circuito e ele colocou um amperímetro em série com o R3. Então, o amperímetro ele vai medir a corrente que passa no resistor 3. E como é que a gente vai calcular essa medida do amperímetro? Bom, a primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês é o circuito redesenhado. Reorganizei o circuito para você entender melhor. Então, veja bem, eu tenho aqui uma diferença de potencial estabelecida pela bateria, e aí eu tenho um resistor 1, e esse resistor 1 encontra-se em série com dois resistores, e esses dois resistores estão em paralelos entre si. Então, tem um R1 que se encontra em série com R2 e R3, só que R2 e R3 está em paralelo. E aí, a medida do amperímetro corresponde, então, à corrente que passa no resistor 3. E para calcular essa medida, primeira coisa, eu tenho que calcular a corrente total do circuito. E para calcular a corrente total do circuito, eu preciso calcular a resistência equivalente desse circuito. Então, eu vou transformar esse circuito de 3 resistores em um circuito de apenas um resistor. E aí eu vou começar transformando R2 e R3 em um resistor equivalente. Para isso, eu vou usar o macete do produto pela soma, porque eles estão em paralelo. Então, R2 vezes resistência equivalente 1 vai ser R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Substituindo os valores, vai ser 2 vezes 4 dividido por 2 mais 4, que fica 8 sobre 6. Simplificando, fica 4/3 de ohm. Então, eu transformei R2 e R3 em um único resistor de resistência equivalente de 4/3 de ohm. Agora, eu vou calcular a corrente total, mas para calcular a corrente total, eu preciso ainda calcular uma nova resistência equivalente. Como esses dois estão ligados em série, basta eu somar. Então, a resistência equivalente 2 vai ser R1 mais a resistência equivalente 1, que fica 1 mais 4/3, somando vai dar 7/3. Então, transformei esse circuito de 2 resistores em um circuito de um único resistor. Agora, aplicando a primeira lei de Ohm, eu consigo calcular a corrente total do circuito. E a corrente total, vou usar a primeira lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Como eu quero saber o valor de I, o R que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. Então, fica 7, que é a diferença de potencial da bateria, dividido por 7/3, que é a resistência equivalente do circuito. Como eu tenho uma divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 7 vezes 3/7, que é igual a 3 amperes. Então, descobri aí qual que é a corrente total do circuito. Sabendo disso, eu consigo calcular qual que é a diferença, qual que é a queda de potencial na resistência equivalente 1, aplicando a primeira lei de Ohm, V é igual a RI. Sabemos que a corrente que passa no resistor 1 é a mesma, tem o mesmo valor da corrente que passa na resistência equivalente 1. Aplicando, então, a primeira lei de Ohm, vai ficar 4/3, que é o valor da resistência equivalente 1, vezes 3 amperes, que é o valor da corrente que passa nesse resistor. Dá um total de 4 volts. E aí, como esses trechos estão ligados
em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Vou aplicar, então, a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I. Como eu quero saber o valor da corrente, o R vai para o outro lado multiplicando, então vai ficar 4 sobre 4, que vai dar 1 ampere. Então, consegui calcular a corrente que passa na resistência 3, que vale 1 ampere. Bom, um outro conceito muito usado aí na eletrodinâmica é a potência elétrica. Potência elétrica é a quantidade de energia elétrica consumida em um intervalo de tempo. Nesse caso, vai ser a energia em joules e o tempo em segundos. E aí a unidade de potência vai ser joules por segundo, só que nós vamos falar watts, ou em alguns casos watt, em homenagem a um físico chamado James Watt. Tá? E aí uma relação que a gente tem que envolve as grandezas do circuito e a potência elétrica são essas equações. P é igual a V vezes I, potência é igual a tensão vezes a corrente. P é igual a R vezes I ao quadrado, resistência vezes a corrente ao quadrado, e a potência vai ser a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tá? Então, são as relações que a gente tem, expressões matemáticas que relacionam a potência e as grandezas do circuito. Bom, e a energia elétrica, nesse caso aqui, seria a energia calculada pelas companhias de energia, tá ok? Energia, então, vai ser a potência em quilowatts e o tempo em horas. Tá ok? E a unidade de energia das companhias de energia vai ser em quilowatt-hora. Olha só essa questão do Enem. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente, acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez, evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente e utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir. Bom, todos esses aparelhos consomem energia elétrica e a gente quer justamente reduzir o consumo de energia elétrica que é convertida em energia térmica, ou seja, reduzir o efeito Joule, ok? Porque nas transformações de energia elétrica a gente tem perda de energia em energia térmica. Essa do Enem, podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Então veja bem, nessa casa nós temos o ar-condicionado, o chuveiro, freezer, geladeira, lâmpadas. E aí, eu coloquei aí, o exercício coloca, né, a potência em quilowatt para cada um e o tempo diário. Então, notem, o ar-condicionado, ele fica ligado 8 horas por dia. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kW seja de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é em aproximadamente... Então, veja bem, eu vou usar a equação energia é igual a potência vezes o tempo. Lembrando que a potência aqui tem que estar em quilowatt e o tempo em horas. Então, eu vou calcular qual que é o tempo, vou multiplicar o tempo por 30 e calcular com a potência desse aparelho. Então, veja bem, o ar-condicionado, ele fica ligado 8 horas por dia. 8 vezes 30 vai dar um total de 240. E aí eu multiplico a potência vezes 240, 360. O chuveiro, ele fica ligado 1/3 de hora por dia. Então, multiplicando isso por 10, vai dar 10 horas por mês. Então, fica 3,3 vezes 10 dá 33. O freezer vai ficar 0,2 vezes 300, que dá 60 kW. A geladeira, 0,35 vezes 300, que dá 105. As lâmpadas, 0,10 vezes 180, que dá um total de 18. Notem que esse tempo aqui, eu peguei o tempo da tabela e multipliquei por 30. Bom, achei a energia consumida por cada aparelho, eu vou somar para achar a energia total. Somando esses valores, 360 mais 33, mais 60, mais 105, mais 18, vai dar um total de 576. Essa é a energia consumida por todos os aparelhos. Como o preço do quilowatt é de 40 centavos, eu pego a energia consumida e multiplico por 40. Vai dar um total de 230. Se a gente voltar lá, vai ser a alternativa
Letra E, aproximadamente R$ 230. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Agradeço a participação, mandem suas dúvidas e até a próxima.